A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, espaço de diálogo onde recebemos personalidades da arte, da cultura, da política, lideranças, personalidades da sociedade itabunense e regional que têm relevantes contribuições para apresentar a você que nos acompanha. Nossos programas vão ao ar toda terça-feira, a partir das 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre sincronizados. TV e YouTube. A partir dessas plataformas, você acompanha a playlist com todas as entrevistas do Naquela Mesa e também do Essa Gente Grapiúna, programa que ofereceu a vocês 78 reportagens com essas mesmas figuras, personalidades que compõem a identidade cultural de um povo, de uma gente, da nossa gente, Essa Gente Grapiúna. Hoje eu estou recebendo aqui, para além de um grande intelectual, um profícuo escritor, um acadêmico, um imortal da Academia Grapiúna de Artes e Letras, um querido amigo, alguém que me inspirou no início da trajetória cultural, artística e literária. Seus versos foram aqueles que me primeiro causaram um arrebatamento. Hoje pus os olhos na felicidade, a luz branca da sinfonia, entre outras tantas poesias que você pode encontrar recitadas por mim no Instagram do Alvorecer. Alvorecer.poesia, o nosso projeto que começou no final de 2023 e até hoje está aí disponível para que vocês possam sorver o melhor da poesia dos artistas da nossa terra. Estou falando do meu amigo Carlos Caê. Gentilmente, generosamente, volta a falar conosco. Já tinha nos dado uma entrevista no programa Via Literária Encontros em Prosa e Verso. E agora, trazendo novidades, atualizações sobre a sua história, sobre a sua carreira. Caê, querido, muito obrigado por ser esse amigo querido, por nos oferecer essa robusta obra e por estar aqui para compartilhar conosco um pouco da sua história. Obrigado, Rafa. Quem tem que agradecer sou eu. Porque você, com o Renascer, fez Itabuna retomar a sua inspiração literária, talvez musical, de composição, de dança, de tantas artes que você vem trazendo assim, nesse seu rastro intelectual, cultural, muito bonito para a nossa terra. E todo escritor, todo poeta fica muito agradecido de estar sendo lembrado. Obrigado. Maravilha. Pelo convite. Caê, vamos começar pensando na criança, no jovem Carlos Caê. Como é que é a literatura, como é que as artes, porque você, além de escritor e todo esse preâmbulo que eu fiz, esqueci de dizer aqui, ó, cantor, compositor, um letrista de primeira grandeza, quer dizer, alguém premiado e reconhecido pelas suas composições também da música. Como é que essa arte chega na sua vida, lá na juventude, e como ela vai se atualizando? A música veio primeiro. Eu lembro assim que eu era muito pequeno e na minha cidade, lá no Extremo Sul, teve assim, programa de alto-falante, e não sei, por acaso, porque eu me inscrevi para cantar. Tanto que minha mãe sempre contava que ela estava na esquina, com as amigas sentadas, era um domingo de manhã, e ela falou assim para as amigas, eu conheço essa voz. E fui eu a me inserir no meio cultural, artístico, e dali eu não saí mais, porque nunca mais eu deixei de ser convidado para cantar, para participar, e inclusive no meio dos adultos, as pessoas sentavam para tocar violão nas calçadas, e me convidavam para cantar. Às vezes eu estava brincando com a meninada na praça, na rua, quando eu era puxado pelo ombro por um adulto que precisa levar você ali para você cantar, porque tem não sei quem que está passando na cidade, e a gente falou de você tem que cantar. E assim a coisa surgiu. Fui crescendo, vim para Itabuna, e as pessoas me apresentavam como um grande compositor, e eu não tinha feito nenhuma composição que me agradasse, não. Todos que eu tinha feito, eu censurava e jogava fora. Mas depois eu prometi para mim que eu teria que fazer algo, porque as pessoas já me apresentavam como um grande compositor. Eu não tinha feito nada. Eu acho que sim, que a primeira composição que eu fiz e que se tornou conhecida foi Fruto Dourado, que na época do movimento Jupará, que movimentou aqui muito as artes aqui na região, através da Rádio Morena, e o jornal, né, atrelado à empresa, a gente colocou para fora, e eu terminei fazendo uma música que muita gente fala que deveria ser o hino de Itabuna,
não fiz com essa pretensão, mas pessoas que vão estudar fora, que moram longe, e quando me encontram, falam assim, sua música eu carrego para o fim do mundo. Que bom que é um símbolo itabunense, e muito me orgulho por não ser de Itabuna, mas me considerar muito daqui, né? E eu faço arte pensando em Itabuna. Caê, além de Frutos Dourados, que ganhou repercussão, foi destaque no Troféu Jupará, nós tivemos também O Tempo Vence o Rei, uma música que teve reconhecimento nacional e que você ganhou destaque com ela, né? Até mesmo em São Paulo e outros lugares do Brasil. Conta um pouco dessa música. São Paulo, principalmente, né? Porque eu escrevi e mandei, era uma seleção nacional, na época foram 470 trabalhos apresentados, eu fui selecionado, fui avisado, fomos para São Paulo para apresentar no Tom Brasil, uma mordomia bacana, parecia até que a gente era estrela, e o trabalho foi selecionado por Mônica Salmazo, que quis me conhecer por causa da música, e o pianista Nelson Aires. E os arranjos que fizemos aqui em Itabuna, que são os originais, eles tentaram em São Paulo, mas falou para mim assim, não tivemos competência de chegar aos pés dos arranjos que você já trouxe. Você é o único artista que não vai para o estúdio aqui. E para a gente foi uma vitória, né? O estúdio de Missil Mendes aqui, o MM Studio, com o Hugo e Hugo Andrade e Quito Marques nos arranjos. Eu fiz os arranjos vocais, os cellos de Hugo, a viola de Quito Marques, o back vocal de Natália Roux e Sávio Andrade. Mas foi muito legal o trabalho. Chegou lá, na hora, não tinha assim, uma classificação, mas o apresentador e era o produtor geral do programa, ele fez a questão de parar toda a plateia na hora da entrega das flores, das corbeles. Ele falou assim, olha, eu quero aqui ressaltar o trabalho de Caê, O Tempo Vence o Rei, que foi uma música que chegou aqui, impressionou, fez os músicos todos se calarem na hora que ele se apresentou lá no ensaio. E depois, 15 anos depois, eles fizeram uma retrospectiva de todo esse programa e me ligaram e disseram, ó, viaja para São Paulo essa semana, porque sua música foi escolhida. A música dos 15 anos, a melhor música. Eu fiquei... Olha o reconhecimento. E também, assim, acho que esse testemunho de Caê serve para nos dizer o quanto nós somos capazes, o quanto a autoestima da nossa gente e dos talentos da nossa terra tem que estar reforçada, porque em nenhum espaço nós temos que chegar timidamente. Caê chegou, apresentou o seu talento, 15 anos depois foi reconhecido como a música que foi referência para toda a história daquele prêmio, numa instituição conceituada que é o Banco do Brasil. O Banco Abras não todos os bancos, como é que chama? A Associação Nacional da Febraban. Febraban. E ali eu tinha, desses 15 anos, eu tinha classificado contos, né? Eu tinha classificado outros trabalhos, como A Jovem Senhora da Chuva, que ilusão posso ter, também uma música que o pessoal... Essa letra de Chico Buarque, isso não é sua. Vamos que você colocou a música, mas você fazer as duas coisas junto, tá difícil demais a gente... Mas era minha, tudo letra e música. Então agora vamos ouvir um pouco de O Tempo Vence o Rei, com Carlos Caê. Conta a história de que o tempo vence o rei. Jogue o laço, fira reis, escorra o sangue. Eu sou rosas de fogo que plantei. Um machado afiado e minhas esporas são as armas que eu preciso pra vencer, pra poder botar no chão minhas florestas. É a meta que eu preciso resolver.
sós, planejar pra véspera do final do mundo, o maior e o mais bonito carnaval, o maior e o mais bonito carnaval. E um trechinho. Caê, diz pra gente onde é que nós podemos encontrar as suas músicas, as suas canções disponíveis nas plataformas. SoundCloud. SoundCloud é onde eu tenho as que eu gravei, praticamente todas estão ali. E eu cheguei a começar a fazer um trabalho novo para fazer um CD, mas na época eu descobri que eu estava com uns pontos dificultando a voz e eu tive que operar e dei muita sorte que o médico na época, ele falou assim, olha, desses pólipos que aparecem na garganta, são 33 diferentes, 32 são cancerígenos, o seu não foi. Nossa, Eu dei muita sorte. muita sorte. Aí, então eu interrompi o trabalho e não retomei mais. Eu tenho muita música ainda guardada para fazer novos trabalhos, pelo menos de estúdio. Não é para uma hora dessa que alguém quiser. Não quero mais não, mas alguém que quiser levar adiante o trabalho, eu vou. No ano passado eu me inscrevi num festival lá no Sul. E na noite que foi apresentado, eu recebi muita homenagem. Inclusive o produtor lá do festival, ele me procurou para ele me produzir, assim, mas eu tinha que investir, né? Eu falei, eu não quero mais ser cantor. Ele falou, rapaz, se eu investir como é que a gente fala? Nas plataformas. Nessas plataformas, sua música estoura. É verdade. Estoura. É a nova linguagem, né? Falei assim, eu estou envolvido com os livros. E falando disso, vamos ver agora um pouco da produção literária de Caê. Caê recentemente foi empossado na Academia Grapiúna de Artes e Letras, ele vai falar um pouco sobre isso, mas antes, vamos mostrar um pouco da trajetória literária de Caê, uma foto de alguns livros e, Caê, vai comentando pra gente a história de cada uma dessas obras. Salvador, território africano. Eu volto na Salvador no final dos anos 60, início dos anos 70, quando ela estava assim, crescendo. Salvador saiu de uma cidade pequena para se tornar conhecida depois do advento da televisão, depois da retomada da entrada dos anos 70, que a TV Aratu entrou aqui pelo estado da Bahia, e todo mundo começou a colocar os filhos em Salvador, comprar apartamento em Salvador, o crescimento imobiliário da capital, e Salvador cresceu. É essa Salvador ali que eu pego nesse livro e descobri que ela, apesar da fama de ser a cidade mais negra do Brasil, ela é muito preconceituosa também, racista. Então, uma discussão Então é nessa... extremamente atual, né? E a próxima? Vamos ver mais uma obra de Carlos Caê. A Orquestra dos Mortos. Talvez seja o livro mais rico que eu tenho, porque é um livro, eu não sei se ninguém no mundo já escreveu sobre a Bahia do Sul. Eu já imaginei uma Bahia do Sul criada já desde os primórdios da República, como se tivesse famílias, aquelas famílias sempre políticas que absorvem o comando do Estado e trabalhava ali desde as casas de Lisboa, as primeiras casas republicanas no Rio de Janeiro, e pessoas ali enfronhadas dentro do sistema político e brigando sempre com Salvador, porque Salvador terminava não mandando para aqui, para o extremo sul, as verbas que tinha que mandar, mas a história não se baseia só nisso, não. Ela é muito rica, e eu fiquei assim, comecei a escrever o livro pensando no final, comecei a ficar tão deprimido que eu falei, não, eu tenho que trazer os mortos de novo para a história, porque aí eu criei a orquestra deles. Quando ele saía meia-noite, para despertar, e quem despertava ia para frente ver a orquestra passar, morria também. Fica aí um spoiler para que você possa adquirir essas obras de Caê, publicadas pela editora Via Literário. Vamos ver mais imagens. O Dia em que o Diabo Veio Morar em Nossa Rua. É um livro lindo, muito diferente desse título impactante.
é uma obra, eu vou falar de uma história que eu vi quando era menino. Chovia muito e as casas assim, entrelaçadas, a gente ouvia das paredes. Eu vi a confissão de um fazendeiro, ele estava com um problema de excesso de riqueza, ele não confiava em ninguém. E ele falava que onde ele ia, ele tinha o vinho preferido, até escova de dente, o pijama, tal, nas casas. E ele depois começou a testar, depois que a esposa dele morreu, ele ficou sozinho, ele não tinha filhos, ele começou a testar quem era realmente verdadeiro amigo. E vendeu tudo, fingiu-se de pobre, e quando foi procurar ajuda aquelas pessoas, ninguém queria mais saber, porque ele também aprontou muito até ele sair, ele chegar como anônimo na cidade e já chegar mandando prender, mandando soltar, numa cidade onde poucos iam adiante. Ele foi muito adiante, se tornou pessoa de Getúlio, chegou até a oferecer o enteado dele, que era filho da esposa dele, para a guerra. Aquilo matou a mulher dele. E aquilo, nem sei até hoje se ele se arrependeu, porque o grande sonho dele também era servir a guerra. Mas como ele não tinha, mandou um enteado. E o menino voltou louco da guerra e incendiou todo o patrimônio dele, mas a história não para aí não, a história vai adiante, segue adiante. Veja bem, esses enredos que prendem a atenção, que envolvem, que tem um quê de thriller policial também. Caê tem uma história sobre a adaptação dos seus livros, de um dos seus livros, para minisséries, para as plataformas, né? Tem. Como é que foi essa história? É o Santo Selvagem. Santo Selvagem, vamos botar lá. Acho que nós temos aí. Primeiro vamos falar do Homem do Terno Azul. O Homem do Terno Azul, esse conto, O Homem do Terno Azul, que dá título, eu vou retratar o cidadão itabunense comum, o homem que foi areeiro, na época Itabuna era pequena, de 80 mil habitantes, 60 mil habitantes, o areeiro que sustentava sua família através do rio, o vendedor de lanche na Cinquentenário. Então é esse personagem que eu trago para ir para o Jesuíno. Ele é um personagem muito forte. Inclusive esse Rafa também foi um livro, foi um conto que chegou a ser resenhado para o cinema em São Paulo. E depois ficou naquela coisa, porque eu queria assim, Lima Duarte também, o roteirista também, mas terminou que ele foi fazer um doutorado na Paraíba e a história foi parar, e eles queriam colocar Zé Dumont como o artista principal, o Jesuíno. E terminou que ficou naquele jogo de vai, não vai, não vai, terminou não saindo. Felizmente o ator que eles queriam também hoje está preso, não seria para a gente uma coisa boa, uma boa referência. Seria o Lima, mas já está muito velho também. Vamos lá, vamos ver mais uma. Esse aí, nós temos uma história também de roteiro. Santo Selvagem, eu escrevi também. No último dia eu tinha que mandar comprimir a história para mandar, e ele foi selecionado. Foi na época da pandemia, e depois trancou, a Globo ficou de mandar o contrato para eu assinar, não recebi o contrato até hoje, mas é uma história muito legal, que eu falo aí da milícia, né? A milícia que sufoca o cidadão direito, as propriedades das pessoas direitas, e através da força que eles se determinam, eles querem tomar, e termina amedrontando e acabando. A história de Theo aí, o meu personagem, o meu herói, ou o anti-herói, Theo termina enfrentando eles e depois teve que desaparecer para o quê? Para determinar o fim de uma família que era feliz. Era pobre, feliz ali, mas através da força da truculência da milícia, acabou aquela família. Aqui comigo nós temos A Hóstia pela Metade, de poesias de Caê, e eu queria dizer um poema que ele dedicou a Rubens Jardim. Semeador de coisas simples. Ele morreu mês passado. Morreu no mês passado. Uma semana antes ele tinha colocado esse poema lá entre os poemas que lhe foram dedicados ao longo da vida dele, dos 78 anos de vida dele, como um dos que ele mais gostava.
E eis que uma semana depois ele morreu. E o ator Antônio Cunha, de Florianópolis, que já tinha feito para mim Menino Chorando na Tarde, ele fez O Semeador Triste também. E olha só, vocês, eu não combinei com o Caí, acabei de abrir o livro aqui e colocar o papel no bolso. Semeador de coisas simples. Sou semeador de coisas simples. Os meus olhos contam histórias de um passado ácido. Carrego uma passarinhada no sorriso e sementes de sol em meus olhos plácidos. Sou semeador de coisas simples. Sou um passarinho brincando com um gato risonho. Sou uma criança iluminada pelo planeta sonho. Sou a ternura elevada em um poema clássico. A poesia alegre alimenta o meu jardim e acende a sagrada luz do meu livro tácito. Sou semeador de coisas simples. Os meus olhos contam histórias de um passado ácido. Pinto de esperança uma manhã feliz, espalhando sementes de sol por onde passo. Essa é a singela e potente, profunda e transcendente poesia de Carlos Caí. Nossa produção, Caí, está avisando que o nosso tempo está chegando ao fim. Certo. E aí eu queria lhe perguntar, você que recentemente foi alçado à Academia Grapiona de Artes e Letras, é a coroação de uma trajetória e o começo de um novo tempo. O que nós podemos esperar de Carlos Caí agora imortalizado pela sua vida e pela sua obra? Um novo tempo, porque todo dia que eu acordo eu espero esse novo tempo. Graças a Deus. Eu estou com um trabalho em Lisboa para ser publicado por lá, 2 livros lá. E também estou com um contrato com uma editora de Curitiba, a Apres, que quer publicar e colocou, segundo eles, numa resenha que eles mandaram para mim, como um interesse, que é o interesse máximo da editora em publicar aquele trabalho meu que chama Flores para um Grande Amor. É um romance que eu me inspirei em Orgulho e Preconceito de Jane Austen para seguir aquela trilha dela, mas adapto aqui na beira da praia, do nosso mar aqui, num condomínio onde as moças disputam os grandes partidos que chegam para o veraneio, e naquele verão que eu estou lá, batalhei para escrever, para completar, chega um deputado federal que era indicado pelo nosso presidente, que eu não sei qual era o presidente, era como o seu favorito para dar continuidade à presidência da República. Então ele era muito forte, era um solteirão rico, muito esclarecido, que virou uma batalha entre as moças. É um livro juvenil e feminino, mas ele encanta demais. São 290 páginas. É um livro muito legal de ler. Eu dou risada demais quando eu estou lendo ele. Eu dou muita risada. Maravilha. Essas e outras obras você pode adquirir através do site da Via Literário, editora que publica a maior parte das obras de Carlos Caí, e você pode seguir Caí também nas redes sociais. Além de encontrá-lo no streaming SoundCloud, você pode também seguir o Caí, escritor Carlos Caí, no Instagram. A partir dali você pode ter contato com a vida, com a obra de Caí e ter acesso a maiores informações sobre os projetos em andamento. Caí, querido, muito obrigado pela presença, pela amizade e pela influência que você exerce na minha inicial e incipiente escrita e na minha também inicial e incipiente trajetória como artista. Ter você como referência é um privilégio. Porque ele está falando isso, eu vou dizer assim, que eu risquei o fósforo para essa potência. Como diz Heráclito, né? As potências estão prestes a explodir. É uma grande promessa que surge e depois a gente vê aquela promessa caminhar, explodir e soltar o seu brilho. A gente fala assim, aquilo ali é o devido dele. Obrigado, um abraço. E a você que nos acompanha, já sabe, toda terça-feira, a partir das 21h30 e todo sábado às 18h30, uma nova entrevista do Naquela Mesa. Entrevistas que você sabe, é feito sempre especialmente para você.